Bom dia, Carlos. Obrigado. Bom dia a todos. Vou começar dando um panorama rápido sobre o cenário internacional. Então, a gente continua com uma inflação muito pressionada em todo o mundo e surpreendendo. Claramente, o destaque é a economia americana, com mais um mês de leituras de inflação muito altas. Eu acho que o fato de, dessa vez, as inflações terem vindo em linha, razoavelmente em linha com o consenso, podem ter passado uma impressão inicial que o problema estava reduzindo, estava diminuindo, mas não, a gente vê um problema muito grave de inflação nos Estados Unidos, mercado de trabalho super apertado. Alguns indicadores, especialmente na construção, mostrando algum grau de desaceleração na margem, também algumas sondagens industriais, obviamente a indústria, a parte de comércio exterior prejudicada pela lentidão do comércio com a China, em função da política de Covid-0. Isso aí fez também com que alguns agentes começassem a questionar sobre a viabilidade de um cenário de o Fed subir os juros substancialmente, se de repente o mercado não teria exagerado. A nossa visão é que não, tá? A nossa visão é que a economia americana continua super apertada, o mercado de trabalho super apertado, os indicadores super fortes, e sim o Fed, para conseguir desacelerar desse patamar, ele vai ter que apertar bem a política monetária. A gente não vê espaço para um juro ficando aí abaixo de 3%, mesmo nesse ano. Tá? Então, a gente acha que é um cenário de juros nos Estados Unidos continuando subindo e com uma relativa dificuldade, inclusive, para eles desacelerarem a partir da reunião de setembro. Vai lembrar que eles falaram, olha, as próximas duas reuniões, o provável é que seja 50 pontos, depois a gente avalia. Eu acho que vai ser difícil eles desacelerarem. Então, obviamente, a atividade americana vai sofrer os impactos desse aperto monetário, o preço de ativos vão sofrer também, mas o fato de a bolsa cair porque o juro subiu nos Estados Unidos não impede que não é isso que vai fazer com que o Fed encerre o ciclo, tá? Não pelo menos o movimento que a gente observou até agora, é o que se espera. Você coloca mais juros, você espera mesmo. Que tanto a economia como o preço de ativos mostrem uma desaceleração, mas não são os primeiros sinais disso que farão que o Fed mude o plano de voo. Paulo foi muito claro numa entrevista recente que ele deu ao Wall Street Journal, falando que ele vai estar olhando muito menos agora para atividade, muito menos para preço de ativo e vai estar olhando sim, privilegiando e priorizando a dinâmica da inflação. Quando a gente olha para a Europa, muito parecido, então um cenário de inflação bastante pressionada, mesmo desconsiderando energia. A gente vê um mercado de trabalho na Europa apertado, não apertado como o americano, mas apertado. A gente vê a inflação rodando aí já na margem, na casa dos 3, com 3,5, de novo, já desconsiderando o aumento de energia. A gente acha que o Banco Central Europeu é o próximo a entrar nessa discussão de aceleração de juros. Já sinalizaram duas altas de 25 a partir de julho, mas o quadro inflacionário, nova surpresa com inflação lá, vai fazer com que cresça a pressão por uma alta de 50 pontos. Para mim, não necessariamente é majoritária a chance disso acontecer, mas também vai ser mais um Banco Central muito pressionado. E indo para a China, continua, não vejo reversão aí na política de Covid-0, uma reabertura gradual de Xangai, políticas de estímulo, então aparentemente abriu-se isso, chamou-se a cavalaria para trazer uma ajuda para o cumprimento da meta de crescimento do ano. Acho muito difícil que bata uma meta de crescimento, mas tentar pelo menos melhorar o crescimento do ano. Mas ainda assim, eu acho que a gente deve, colocando em termos mais... acho que é bem razoável imaginar que a gente vai ter novos grandes lockdowns na China, em função da dinâmica que a gente conhece da Omicron. Então, continua sendo na nossa cabeça um mundo com mais inflação, com inflação alta, com juros altos, e em algum momento a atividade econômica começando a sofrer. Um último ponto aqui, que antes que perguntas são mais do que bem-vindas, mas uma pergunta que costuma aparecer nas nossas reuniões, risco de recessão nos Estados Unidos. Continuo achando bem baixo no curto prazo, as famílias estão sentadas aí numa pilha de dinheiro ainda das transferências, quase 10% do PIB, as empresas super bem capitalizadas. Acho que em algum momento a gente pode ter 1 ou 2 trimestres de queda na atividade americana, acho que sim. Acho que não é agora, no segundo tri, nem no primeiro tri do segundo semestre, né, no terceiro trimestre desse ano. Em algum momento a gente pode ter isso, mas seria uma recessão business as usual, sem uma crise financeira, que eu acho que é aquela recessão que gera impactos aí deletérios por anos, que gera
uma pressão deflacionista por anos. Por hora, não é isso que a gente está vendo, não. Então, entrando em Brasil com esse contexto, uma inflação extremamente mal comportada, por assim dizer. A gente teve, obviamente, o impacto aí dos reajustes da Petrobras dominando os índices e mascarando, não, mas compensando o fim da bandeira vermelha na energia elétrica. A gente continua com uma inflação de bens extremamente pressionada, tirando aqueles itens mais voláteis, então, higiene pessoal, que ninguém entende direito o que o IBGE fez, a gente só sabe que o IBGE quebrou a série para sempre, então não tem como ler, é um grande desserviço. Mas tirando essas peculiaridades, é um quadro de inflação horroroso. E ficando cada vez mais claro que o setor de serviços está sendo contaminado, seja pela inflação mais alta, então a gente sabe que o setor de serviços é muito indexado pelo peso, indexação que os custos têm, né? Então, aluguel e energia elétrica são ligados aí à inflação passada e à folha, gasto com folha também ligado. E além dessas pressões de custo, a gente tem uma reabertura muito forte. Vou falar um pouco disso na parte de atividade, mas quando a gente olha para a inflação dos serviços, o acumulado em 12 meses está rodando em 6,9, então o serviço está em 7, enquanto o IPCA está em 12 nos 12 meses, mas na margem o serviço já está rodando 15% de inflação de serviço anualizada. Né? Então, a gente sabe que essa é uma inflação mais difícil de se combater. Por fim, para a atividade econômica, os dados super fortes, amanhã tem o PIB, a gente espera o PIB aí crescendo alguma coisa em torno de 1,5%. Tem um pouco de incerteza nesse número, porque, enfim, como os preços de todos os bens mudaram muito de 2020 para 2021, o PIB, o IBGE usa, obviamente, os pesos do PIB de 2021, mas a gente não tem a abertura do PIB de 2021. A gente tem, na verdade, a gente só tem a abertura do PIB de 2019. Então, como muita coisa mudou, essa ponderação costuma gerar um pouco de incerteza nas projeções, mas devemos ter um PIB crescendo na casa de 2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, crescendo 1,5% na margem, puxado pela parte de reabertura, puxado por serviços, que fecharam março de forma muito forte, deixando um carry bem interessante para o segundo trimestre. O segundo trimestre começou também com o mercado de trabalho muito forte, ontem a gente teve a divulgação dos dados da PNAD, olhando na alta frequência, na mensalização que o time econômico aqui da XP Asset faz, o desemprego caiu para 9,4%, a gente só viu esse patamar lá em outubro de 15, mas era quando o desemprego ainda estava subindo devido à recessão, 2 anos cada ano, à época o PIB caiu em 3,5% ao ano. E sinais aí que essa taxa de desemprego vai continuar caindo. A PNAD pode estar superestimando um pouco a velocidade de recuperação. Vale lembrar que o CAGED já vem mostrando essa velocidade desde o ano passado, então a gente tem algum componente de catch-up do mercado de trabalho aí das duas pesquisas, mas ainda assim é um quadro muito forte. A massa salarial das famílias real, já que terminou o ano 10, 11% abaixo do pré-Covid, ela está 3% só, então ela subiu 7,5% nos 4 primeiros meses do ano. Isso aí faz uma recomposição muito grande para o poder de compra das famílias. Parte disso a gente já tinha antecipado, falado disso aqui nas outras últimas reuniões, escrevemos sobre isso na carta de janeiro, a relevância que um salário mínimo, um reajuste de 2 dígitos do salário mínimo ia ter na dinâmica da massa, mas mesmo assim não é um fenômeno só de reajuste do salário mínimo, é um fenômeno de crescimento do emprego mesmo, da população ocupada, 2 milhões de vagas criadas aí em abril, e 1 milhão de pessoas voltando para o mercado de trabalho. Então, isso aí mostra que a economia deve continuar bastante forte. Essa mudança, inclusive, do prognóstico do mercado de trabalho deve afetar as projeções do Banco Central. Então, a ociosidade que o Banco Central via na economia brasileira, uma boa parte vinha da taxa de desemprego ainda elevada, e isso aí vem desabando, né? Então, muito provavelmente, as projeções de inflação do Banco Central devem piorar, seja porque a inflação corrente está pior, seja porque as expectativas estão muito piores. O Banco Central está em greve, então a gente não tem recebido as últimas leituras da pesquisa Focus, mas o time aqui da XP vem coletando informações com os agentes, estimam que aí as expectativas de inflação estejam em torno de 9% esse ano e 4,7% para o ano que vem, lembrando que o Banco Central tinha 7,3% de projeção para 22 e 3,4% para 2023, ou seja, completamente defasadas essas projeções.
e essa reestimação de hiato vai afetar também o hiato, é de longe, o hiato do produto, principal driver aí das projeções do Banco Central de inflação de médio prazo. Então, essa retomada rápida do desemprego vai afetar as projeções do Banco Central. Diante desse quadro mais desafiador, a gente vê hoje uma Selic muito mais para 14% do que para 13%. Né? Então, não vejo o Banco Central dando uma alta de 50 parando, pelo menos mais 2 altas de 50 pontos, levando aí a Selic para 13,75, eventualmente tendo que subir até um pouco mais. O que pode trazer algum alívio é o PLP 18, que está sendo tramitado no Senado agora, aquele que busca reduzir, na prática, o ICMS pago em energia elétrica, combustíveis, transporte público e telecomunicações. Acho que tem ainda margem para se negociar no Senado. A tramitação está sendo bem mais rápida e favorável do que eu mesmo esperava. No começo, quando eu vi o texto, confesso que eu estava um pouco cético com a matéria quando eu olhei a magnitude do impacto nas contas públicas dos estados. Acho que a União costurou muito bem aquela cláusula que ela vai compensar perda de arrecadação além de 5%, porque vai ser muito difícil calcular isso, e com a velocidade com que está crescendo a arrecadação, quando forem fazer a conta, é muito provável que não apareça essa perda. Então, dos 90, 100 bi de perda de arrecadação que os estados podem ter, fala-se da União ter que compensar 3%. Porque isso aí não vai ser feito, esse cálculo não costuma ser feito em cima de um contrafactual de o que seria a arrecadação se não tivesse a mudança de política, mas simplesmente pega o quanto arrecadou no período, compara com o que arrecadou no período anterior. Como a arrecadação está crescendo muito, dificilmente isso vai gerar um grande impacto de compensação para a União. Até acho que a gente pode ter, a gente possa ter aí no Senado um aumento do quanto a União tem que compensar, mas ainda assim vai ser um valor muito baixo. Outras alternativas que circulam, como a criação de um fundo de compensação, né, um fundo constitucional, fazer uma PEC e capitalizar isso, mudando a CSLL das empresas, algo que está circulando nos jornais hoje, desde ontem. Isso não é muito diferente da proposta de alguns meses atrás do senador Jean Paul de você tributar diretamente as exportações. Eu acho que as coisas não devem caminhar por aí. Eu acho que as coisas caminham para a aprovação desse PLP e, eventualmente, do projeto de lei, também em curso, cujo regime de urgência foi aprovado na Câmara. Esse, sim, com um impacto grande, se aprovado, mais um impacto grande, que, de certa forma, obrigaria as distribuidoras a destinar ao consumidor a integridade aí né, todo o valor total dos créditos que se acumulou pagando indevidamente PIS/COFINS, né? Aquela solução do Supremo lá de trás da retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, aí a gente está falando de mais 50 bilhões de reais. Não sei o quão é operacionalizável que isso se materializa, que isso impacte todo nesse ano, mas alguma coisa deve aparecer. Com estimativas, então a gente deve ter aí um recuo das estimativas de IPCA, confirmando-se a aprovação, alguma coisa vai aprovar, tá? Então acho que mesmo a contraproposta até agora feita pelos governadores, na figura do Conselho de Fazenda, já mostra que vai ter menos imposto aí, pelo menos no diesel. Então alguma coisa vai acontecer por aí, e aí eu acredito que o Banco Central vai incorporar isso com uma inércia menor estimada para o ano que vem. Mas não é isso que vai mudar, que muda drasticamente no cenário. Não acho que não tem como o Banco Central dar só uma alta. Se ele tentar, não acredito que ele vá. Tá? O diretor Bruno Serra e o presidente Roberto Campos recentemente deram um peso grande para os efeitos secundários aí dos choques recentes. Mas caso o Banco Central assim optasse, muito provavelmente teríamos uma desancoragem de expectativa. Só o que subiu a expectativa de inflação do último Copom para cá, o Banco Central tem que compensar para que tenha, de fato, um aumento do juro real. Por hora, o juro real está caindo, se você considerar o quanto o Banco Central sinalizar. Se o Banco Central parasse em 12,75 e assim mantivesse por um tempo, a gente teria uma queda efetiva de juro real em relação à última reunião do BC. Acho que eles vão ter que reagir a isso, acho que reagirão. Fechando aqui, então, Carlos, cenário internacional. Ainda com o combo de mais inflação e mais juros, isso aí uma hora vai se materializar em crescimento, mas não vejo uma forte resistência nos Estados Unidos, trazendo para o Brasil inflação ainda muito pressionada, mas deve ter algum alívio por conta
desse TLP, então da aprovação dessa matéria, ainda que ela seja um pouco aguada. O Banco Central, mesmo com essa matéria, essa matéria não é o que vai permitir que a Selic fique próxima de 13%, é o que vai evitar que a Selic precise ir para 15%, eventualmente, que é se o Banco Central mantivesse o discurso de trazer a inflação no centro da meta no ano que vem. Crescimento bem positivo no primeiro trimestre, em linha com o que a gente esperava, mas uma retomada mais rápida do mercado de trabalho do que a gente antecipava, tornando aí um cenário bem animador para o segundo semestre, para o segundo trimestre também, que ainda vai ter a liberação do FGTS. Tá? Então,